Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará atendendo a oração que aceitar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para a nossa escola bíblica e hoje nós estamos com um tema muito importante sobre os seguidores de Cristo. Como podemos nos identificar como seguidores? Louvado é o nome do Senhor. Amém. Como ser seguidor de Cristo. Amém, queridos? E nós vamos estar já ouvindo o louvor que abre a nossa escola, não é? Hoje é o último, a última escola de 2024, a próxima já será em 2025, não é, Pastor Wesley? Bem-vindo, Deus abençoe, amém. E estamos aqui ainda sentindo assim, ontem a nossa mesa redonda, ela tratou de cristão, como ser cristão, como identificar o cristão. Nós vamos comentar um pouquinho, que há alguns tempos nós não estávamos com essa mesa redonda, muito edificante, muito abençoadora.
Deus abençoe nosso pastor Antônio José Calheiro, nosso presidente, quem foi o autor desse trabalho, hoje, né, sendo administrado pelo pastor Marcelo, que organiza muito bem. O assunto ontem foi muito empolgante, né? Louvado seja o Senhor. E tem muito a ver com a nossa escola de hoje, né? O nosso tema da nossa escola, ele versa sobre o verdadeiro seguidor de Jesus. Não basta dizer eu sou um seguidor de Jesus, não é? Obviamente que no tema de ontem da nossa mesa redonda mostrou as qualificações, não é, que se exige para ser um cristão. Eles foram em Antioquia, está lá em Atos 11:26, onde os seguidores de Jesus foram chamados pela primeira vez cristão. Amém, querido? Nós vamos orar para a nossa escola, não é? Louvado seja o nome do Senhor. Deixa nós aqui já estarmos buscando uma musiquinha, vamos botar um louvor, mas antes vamos orar e cantar o nosso hino de abertura, amém? Pai Celeste, quero te agradecer a noite de paz que nos concedestes, o dia de ontem, a semana, enfim, o ano que está terminando, estamos no último domingo do ano. Pai, eu quero te agradecer o privilégio de estar aqui ministrando essa escola online, Pai, como fazemos todos os domingos. Aí está o pastor Wesley, meu companheiro, meu ajudador, que dá, ó Deus, condições dela ser depois retransmitida através dos grupos. Abençoa o teu servo, sua família. Ele que foi um aniversariante do dia 25, nesse ponto ele é companheiro da data em que se comemora o nascimento de Jesus. Não foi essa data que ele nasceu, mas 25 de dezembro foi a data que o Wesley nasceu. E nós te agradecemos por essa vida, continua usando ele como tem usado, sua esposa, e que Abigail, que possam juntos continuarem fazendo o teu trabalho para a tua glória, Pai. Fizeram lá um clamor das 18 horas, depois nós fomos ver as visualizações, já estavam em quase 2.000 visualizações pelo carinho, pelo amor que o teu povo tem por este casal. Abençoa grandemente essas vidas. Agora, Pai, dá-me capacidade nessa ministração que vou estar fazendo. Pai, eu preciso da tua mão, da tua direção, do teu Espírito, que é aquele que nos capacita. Amém? Quero te pedir que abençoe aqueles que vão estar comigo nessa aula, que sejam abençoados e edificados e preparados para um novo ano que vai acontecer daqui a pouco. Vamos entrar em 2025, Pai, que os propósitos dos nossos corações, das nossas vidas, sejam te buscar, conhecer o Senhor, servir ao Senhor e ser instrumentos nas mãos do Senhor para abençoar os nossos próximos, sobretudo aqueles que ainda não te conhecem, que possam ver em nós como teus seguidores, como o tema desta manhã, seguidor de Jesus, para podermos também, como ali em Antioquia, sermos chamados de cristãos, não porque somos e dizemos que somos, mas porque somos, porque vivemos o Evangelho e a missão de Jesus aqui, que era tornar Deus conhecido e tornar o homem conhecedor dos caminhos do Senhor para ser os seus seguidores. Assim eu oro, Pai, pedindo a abençoar o nosso caderno de oração com todos os pedidos que estão ali. Te pedir que abençoe a nossa nação brasileira, prepare esta nação. Os dias são maus, mas o Senhor prometeu nos ajudar a vencer todas as armadilhas satânicas, porque a tua palavra diz que todo mundo jaz no maligno, mas nós somos de Deus. Estamos aqui para fazer e para ser o reflexo daquele que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Dá-nos esta graça, esta direção. Assim eu oro agradecido, Pai, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Já quero estar dando as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aí conosco, não é? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deixa eu ver se eu vejo os nomes aqui. Está o Wesley, Leia Matos, Neuza Fernandes. Sejam bem-vindos, a paz do Senhor. Vamos juntos fazer esta escola. Mas vamos abrir com o nosso louvor da escola, não é? Esse louvor que é a nossa marca, convidando para vir
e participar desta aula. Vamos lá? É o hino 545 do Cantor Cristão. Vamos adorar o Senhor com este louvor? 545 do Cantor Cristão. Dou as boas-vindas a todos vocês que já estão comigo. Aí está David Rodrigo. Bem-vindo, querido. Deus abençoe. Vamos lá. Vamos, jovens alunos, escola, a palavra de Deus estudar. Boas novas ouvimos de Cristo, favores reais alcançar. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas do céu, boas coisas ali aprendemos, da bendita palavra de Deus. Vamos, jovens, escola, pois queremos louvar ao Senhor, seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam ali com amor. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas do céu, boas coisas ali aprendemos, da bendita palavra de Celimora. Saudade de você, bem-vinda. Presente na escola, inspirando no santo poder, e que sempre do estudo aqui feito, muito fruto possamos colher. Oh, vem, 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 sim, vem à escola comigo, ouvir boas novas do céu, boas coisas ali aprendemos, da bendita palavra de Deus. Amém, amados? Aqui estamos para participarmos desta escola. Maria de Oliveira Bastos, eita, o Rafael Jambeiro, bem-vinda, querida, Deus abençoe. Maria de Oliveira Bastos, dá um abraço no Osvaldo e a Taíde, nessa nossa família toda, não é, que está aí em Rafael Jambeiro. Estive aí não tem muito tempo, foi uma bênção muito grande a nossa estadia aí. Queridos, hoje nosso assunto é deveras muito importante. O nosso título é O Verdadeiro Seguidor de Jesus, não é? Eu falava sobre a nossa mesa redonda ontem, e a nossa mesa redonda, ela tratou do assunto, né, sobre cristão, como pode se identificar um cristão. E ali nosso mediador, que é o que dirige a mesa redonda, Elzira Ezias. Bom dia na paz, bem-vindo, queridos. Ali o nosso pastor Marcelo falou, nós temos 123 milhões chamados, né, ou que querem se identificar como cristão. E o pastor Adalto corrigiu, mas protestantes são 34 milhões. Não é? Então o tema versou, foram boas palavras, pastor Paulo Roberto, pastor Eli, não é? E pudemos ali ouvir. Eu não acompanhei toda, que eu tive que atender alguns chamados para resolver assuntos, mas o pouco que eu vi hoje de manhã, eu estava recapitulando, foi um trabalho muito importante. Mesa redonda, aos sábados às 16 horas, eu acredito que ela voltou para ficar, ela esteve ausente um tempo. Parabéns, pastor Calheiros, pastor Marcelo Calheiros, que é o mediador, que é o que faz, o que organiza essa mesa, e os convidados sempre está com muito carinho, com muita dedicação, não é, realizando esse trabalho. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, querido? Mas vamos ler os nossos textos, que
que estão dando base para a nossa lição de hoje. Então vamos lá, o nosso tema é o verdadeiro seguidor de Jesus. Vamos ver o que e o porquê você é um seguidor de Jesus. Você se considera um seguidor de Jesus? Será que você é um cristão? Como está lá em Atos 11:26, pela primeira vez em Antioquia, não é? Eles foram chamados, os discípulos foram chamados de cristãos, não é? Porque eles pregavam a Cristo, é chamado cristocentro, que é o centro da nossa mensagem, é Cristo. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Qualquer outro assunto que você tenha na sua igreja, na sua doutrina, que não tenha como centro, não tenha como base Cristo, você está fora do contexto do propósito de Deus, que é buscar e salvar o perdido. Mas vamos lá, vamos começar lendo João 6, 22 a 38, que foi a leitura devocional da nossa revista, né? A nossa revista da Georbe, número 19, onde trata do conhecimento de Deus e dos anjos. Ministrei aqui nas nossas lives de escola bíblica, ministrei sobre essa revista. Primeiro falei de 16 lições, como conhecer o Senhor e servi-lo. Se você acompanhou, não é? Obviamente que eu não fico só na revista, eu faço algumas inserções, buscando exatamente ver e explicar e esclarecer de modo melhor como conhecer o Senhor e servi-lo. Nós escrevemos 16 lições, e o nosso pastor Manuel Santos escreveu 10 lições sobre anjos, ministério dos anjos. Alguém acha assim, mas pastor, para que conhecer sobre anjos? É muito importante, não é? A última lição sobre os anjos foi a número 7, eu falei na escola próxima passada. Se você não assistiu, é só entrar no Facebook do pastor Gênesis que ela está lá. Ou se você precisar que eu lhe mande ela, é só me dizer, pastor, manda para mim, me dá aí o seu WhatsApp, né? E aí a gente manda para você. Mas ali nós falamos da importância deles, foram 7 lições tratando deste assunto, né? E a missão dele e a atuação dele nas igrejas, porque eles estão aí sendo cooperador, e um dos motivos que eles foram criados é trabalhar em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então não podemos deixar de ter conhecimento. Não é para ser adorado, não é para ser consultado, nem para pedir ajuda. Você pede a Deus, como nós deixamos bem claro, e Ele dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Amém? Bom, mas o nosso assunto hoje é outro, né? Vamos lá. O verdadeiro seguidor de Jesus. Abra sua Bíblia aí. É João 6, 22 a 38, diz assim: e no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual os discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Olha só, aqui nós já estamos vendo seguir a Jesus, qual é o motivo, o porquê. A coisa é muito séria, queridos, porque a igreja é superlotada, movimentos, não é? Vou me lembrar, não posso me esquecer, uma vez entrei em um determinado culto, não vou identificar,
não é? E estava se esperando o dirigente, que era o pastor do local. Ele demorou a chegar. Se o culto ia começar às 7h30, 8 e tanto que o moço chegou. Ele chegou, entrou na igreja, e quando ele entrou, eu estou me lembrando como se fosse hoje, ele olhou para um lado e disse assim, e começou a ter revelação, revelou com um, revelou com outro, revelou com outro. Ele nem chegou a subir no púlpito, não é? Ali orou por todo mundo, falou e teve revelação, foi a coisa. Eu não sou contra o você ter revelações, porque por misericórdia Deus tem dado esse pequenino revelações e mostrado, mas o centro do culto, a mensagem do culto tem que estar baseado na palavra de Deus. Abrir as escrituras, porque a fé é gerada em ouvir, está lá em 10:17 de Romanos. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, muitas pessoas seguiam a Jesus. Olha o que Jesus diz. Jesus lhes disse, na verdade vos digo que não me buscai pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Ali eu fiquei impressionado. Eu sei daquela igreja, aquele obreiro não subiu no púlpito, ali do meio do salão ele foi revelando, foi orando, e depois aquela multidão que estava ali foi tudo embora, satisfeita. Mas será que foram edificados? Será que foram abençoados? Porque, querido, os sinais vêm. Obviamente que vem, e é uma prova, é o ornamento da igreja, a visão, a revelação. Por misericórdia, eu tenho almas na igreja de São Miguel que o Senhor as trouxe mostrando que as estava convidando, não vou detalhar aqui, né? Não só aí, mas em muitos dos lugares. São 62 anos de cristão e 53, não é? De pastor, do qual eu estou há 37 em São Miguel, mas antes eu estava no campo missionário fazendo a obra e vendo como Deus age, né, através dos dons da igreja. Mas, querido, você vai na igreja para quê? Ah, pastor, se eu não ver sinal, não é? Vai dizer igual aquela multidão dizia, se não vemos os sinais, de modo nenhum vão crer, né? Estão querendo que sinais? Muito bem, os sinais a pessoa pode ver, ela não se converte, entendeu? Está Ingrid Oliveira, a paz do Senhor, bem-vinda. Rosemeire, Deus abençoe, querida. Então, queridos, os dons e as revelações são necessários, obviamente que sim, mas o principal é você saber por que você está na igreja. Ah, pastor, eu vim, mas se eu não vir o sinal, se não houvesse uma revelação, amém, as revelações vêm. A nossa igreja, eu vejo os vasos de Deus sendo usados de maneira gloriosa, mas o ponto-chave é a palavra. Paramos para ouvir a palavra, porque a palavra que liberta, conhecereis a verdade vos libertará, e vai por aí. Mas deixa eu continuar lendo, né? Senão eu vou ficar aqui, porque o coração está cheio, e o que eu receber eu vou entregar, né? Mas continuando, e Jesus continua dizendo, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? E Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Quem Deus enviou? Jesus Cristo, crê nele. Né? Lá no 14:12 de João, Jesus diz assim, não é? Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. É muito interessante, já expliquei em outra ocasião sobre este assunto aqui, obras maiores, porque quem faz a obra de verdade, se você é usado, se você ora e Deus cura, se Deus te mostra e abençoa alguém, mostrando como ela encontrar a solução para aquilo que ela está buscando, Deus te revela, glória a Deus, são os dons, são o ornamento da igreja, não há dúvida nenhuma. E o Senhor disse que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, fará maiores do que esta. Mas, queridos, a grande verdade é que o Senhor estava dizendo que você seria o instrumento, mas quem faria, ou quem fará e quem faz é o próprio Deus. Júlio Domingo de França, bem-vindo, querido, Deus abençoe. Por que eu digo isso? É só você ler Filipenses 2:13.
em Deus, né? Está em Deus o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. É Ele que opera tudo em todos. E lá em João 15:5, Jesus foi contundente quando diz: aquele que está em mim, eu nele, né? Ele falou: toda vara sem mim, nada podeis fazer. Você não faz, não. Você quer pregar bem? Se reveste do Senhor e da palavra do Senhor também, claro, não é? Porque não adianta você fazer aquela oração de Sansão, né? Eu ouvia muito isso do mestre que eu tenho, porque eu não tive, ele está vivo aí, que é o pastor Antônio José Calheiros. Ouvi muito isso, diz que a grande verdade é essa, não é? Quem faz é o Senhor, você é só um instrumento, não é? Não pense que você, por ter realizado alguma coisa, você pode se jactanciar e dizer: olha, irmãos, eu tiro eu, é nós, porque é Deus em você e você em Deus, porque o Senhor foi contundente: sem mim nada podeis fazer. Então é Ele que faz. Você está pregando, glória a Deus. Você está tendo revelação, glória a Deus. Nunca aceite para você, que um dos grandes erros dos vasos é esse, é achar que Ele é e que Ele faz. Ah, se eu, tiro eu. Somos nós, porque é você e Deus. E digo mais, é Deus. Deus sem você, Ele continua sendo Deus. Você sem Deus é um nada. Eu sou um nada. E eu louvo a Deus por isso, porque sempre vou buscar a direção de Deus em tudo que faço. E não esqueça o que está lá em 10:31 de 1 Coríntios: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Disseram-lhe, pois: que sinal, pois, fazes tu, para que vejamos e creiamos em ti, que operas tu? Eles queriam ver sinais. Aí eu vou me lembrar de uma palavra que ontem o nosso pastor Adalto Borel falou, sobre que vivemos por fé e não como Tomé: se eu não vi, de maneira nenhuma crerei. Nós não precisamos ver. E digo mais para você: se você não crê, você pode ver que não vai acreditar, você vai duvidar. Daí a necessidade de crer, esperar e glorificar, porque Deus de ontem é o de hoje e o de sempre, como está em Hebreus 13:8. Mas vamos lá. Eles queriam um sinal, e aqui Jesus, agora eles continuam, é a conversa daqueles discípulos com o Senhor. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: Deus deu-lhes a comer o pão do céu. Agora Jesus responde: disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Agora Jesus vai dizer um sermão difícil e forte. E Jesus lhe diz: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. É aquilo, eles viam os sinais. Quantos sinais, quantas maravilhas Deus fez aos olhos daqueles homens, mas eles não creram. E eles não iam para as reuniões que Jesus estava com o intuito de aprender, com o intuito de ser edificado, de ser abençoado. Eles estavam como quem faz o exame: será que esse homem é de Deus? Depois eles pertenciam a uma religião que tinha se instalado, né, que era chamada a lei de Moisés, que de lei de Moisés eles não tinham nada, porque Moisés andava na direção de Deus, e eles estavam completamente distantes da direção de Deus. Mas vós, disse também, vós me viste, contudo não credes. No 37, todo que o Pai me dá virá a mim, e quem vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, aqui Jesus está no capítulo 6, e ali ele vai dar um sermão muito forte. Ele chega a dizer: se vocês não comerem da minha carne, não beber do meu sangue, vocês não vão ter vida. Aquilo escandalizou eles, né? Mas vamos lá.
Mas agora vamos ler, que é o texto básico, está lá no capítulo 6 ainda, do verso 53 ao 70, diz: Jesus lhes disse: eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus disse: isso os escandaliza? Olha só, e que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e vida. O que Jesus estava dizendo aqui? O que eu estou dizendo para vocês é coisas espirituais. Vocês estão querendo interpretar literalmente, mas essa é uma metáfora, é muito interessante, que Jesus falava para eles, Jesus pregava para eles, não criam. Jesus fazia sinais, maravilhas, eles duvidavam, encontravam um meio de, vamos dizer assim, de mostrar que aquilo que Jesus está fazendo não era verdadeiro, não é? Deixa eu continuar, vamos lá. Contudo, alguns de vocês que não creem, o Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e vida. Eu estou falando de coisas espirituais, né? Jesus está dizendo, contudo, alguns de vocês não creem, pois Jesus sabia desde o princípio, né, deles, quais deles não criam que o iria trair, que no caso é Judas, né? No verso 65, e prosseguiu: por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo meu Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. E Jesus perguntou aos 12, né? A multidão, o auditório de Jesus passava de 20 mil, era muita gente, era uma multidão que o seguia. Mas o seguia como? Porque cria nele, porque queria de fato receber a palavra. Paulo Sérgio Crescente, Deus abençoe, bem-vindo. Maria Aparecida, bem-vinda. Rosana Santos, bem-vindos todos, Deus abençoe vocês. Amém? Então Jesus olhava para aquela multidão, mas sabia que não havia nele fé. Ele chegava a dizer, né? Ele disse, né? O que ele disse? Esse povo me honra com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Né? Então Jesus, quando olhou aquela desistência, aqueles que desapareceram, aquela multidão foi toda embora, ficaram 12 homens em pé perto dele. Olha só, Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Vocês não querem seguir a multidão? Porque tem pessoas que estão na igreja, mas sempre que o pastor faz uma pergunta, antes dela responder, ela olha para ver o que todos estão respondendo, para como quer dizer, eu vou na maioria. Você tem que ter a sua convicção pessoal. Eu estou aqui, eu estou seguindo a Jesus, porque eu creio nele, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Tudo isso nós precisamos de ter convicção. Senão você está na igreja hoje, amanhã tu vai embora. Você estava ali por quê? Por causa do pastor? Você estava ali por causa daquele ou daquela do outro? Nós temos que estar na casa de Deus por causa de Deus. É Ele que é o caminho, é Ele que é a verdade, é Ele que é a vida, é Ele que dá vida. Louvado é o Senhor. Agora vejamos a resposta de Pedro. Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos?
tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu: não fui eu que os escolhi, os 12? Todavia um de vocês é o diabo. Ele já sabia o que estava naquele moço que infelizmente esteve na porta do céu e hoje mora no inferno, junto com todos que deram as costas para o Senhor. Então Jesus respondeu, não é? Ao ouvir isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura essa palavra, quem pode suportá-la? Não é fácil, irmãos, não é? Porque há tantas pessoas na igreja, não é? Que fazem parte, até trabalham na igreja. Mas será que essas pessoas estão de fato seguindo a Jesus? Eu confesso a vocês, olha a minha hora, hein? Eu já andei 30 minutos, vou fazer uma primeira parte e quero meditar com vocês em um versículo da Bíblia que eu achei importante para trazer, para nós fazermos esta reflexão, né? Quando nós lemos 1 João 2,6 diz: quem diz que permanece nele, é 1 João capítulo 2, versículo 6, diz: quem diz que permanece nele, também deve de andar como ele andou. Você diz assim: eu sou seguidor de Jesus. Talvez eu até feche essa aula só meditando neste versículo 2,6 de 1 João. Este versículo ensina que aquele que deseja viver uma vida cristã verdadeira deve se esforçar para andar de acordo com o exemplo de Jesus. Mas, querido, antes de eu entrar neste louvor, deixa eu trazer um hino. Este hino que eu vou trazer agora, este hino, nós cantamos ele quando levamos as pessoas para o batismo, não é? Quando nós vamos para o batismo, nós cantamos este hino quando estamos indo batizar. Olha que interessante, veio o meu coração trazer este louvor nesse momento. Vamos cantar, João? Nasceste de novo, anda já com Deus, pertences ao povo que vai para o céu. Tens a lei escrita no teu coração, em ti já habita, plena salvação. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a vida, lá no céu tu estarás. Já desceste as águas, passaste o Jordão. Tens ainda mágoa no teu coração. Fostes batizado, como foi Jesus. Segues ao seu lado, para o céu de luz. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a vida, lá no céu tu estarás. O poder vindouro recebeste já. Tens o teu tesouro escondido lá. Vida de vitória, vives já com Deus. Marchas para a glória, andas para o céu. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a vida, lá no céu tu estarás. Olha só agora. Ao ouvir o brado, eis que Cristo vem. Vamos ver. Glória a Deus. É a última estrofe. Ao ouvir o brado, eis que Cristo vem. Tens-te preparado para dizer amém.
alvo é o teu vestido, clareto com a luz, canta com os remidos, vem Senhor Jesus. Se o caminho é estreito, a porta é também, tudo está feito, não demores, vem, no portal da vida, Cristo acharás, e ao findar a vida, lá no céu tu estarás. Glória a Deus, amém. Esse é o louvor que nós cantamos sempre que estamos fazendo os batismos, né? Então é preciso que você e eu, nós estejamos sempre muito vigilantes com a nossa vida, não é? Então o capítulo 2, que é o que nós vamos passar a meditar agora, de 1 João, ele está falando exatamente disso. Você deve de andar, quem diz que permanece nele, deve andar como ele andou. Vamos lá. Este versículo ensina que aqueles que desejam viver uma vida cristã, não esqueça que foi o nosso tema da mesa redonda, né? Um cristão verdadeiro deve se esforçar para andar de acordo com o exemplo de Cristo Jesus. Qual é o exemplo que ele deixou para nós? Como eu devo viver a minha vida? Lourdes Gonçalves, seja bem-vinda. Leia Matos, Deus abençoe. Esta passagem exige que aqueles que seguem a Cristo devem andar como ele andou. É importante entender o significado desta passagem como segue. De acordo com este versículo, aqueles que desejam viver como Cristo andou, devem de viver de acordo com a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, não é assim? O Novo Testamento nos ensina que Cristo foi um homem de fé, obediente à vontade de Deus. Está lá em Mateus 7:24 e João 6:38. Um homem de fé e que andava de acordo com a vontade de Deus. Ele andou em obediência a Deus e em amor e humildade para com os outros. Está lá em Mateus 5:38-48, Mateus 22:37-40. Portanto, aqueles que seguem a Cristo devem procurar de viver de acordo com a palavra de Deus, em obediência a Deus. Uma outra parte importante deste versículo é a necessidade de buscar a santificação. O que é a santificação? A palavra santo quer dizer separado. Você vive no mundo, mas você não é do mundo. O que está escrito em 1 João 5,19? Sabemos que somos de Deus. Vamos repetir essa palavra? Sabemos que somos de Deus. E a seguinte diz: e que todo mundo jaz no maligno. Não é? Este mundo vive na contramão da vontade de Deus, mas você e eu precisamos viver na direção de Deus, fazendo a vontade de Deus. E para eu fazer a vontade de Deus, eu preciso de buscar a vontade de Deus na sua palavra, porque é na palavra de Deus que você encontra direção para a sua vida. Quando seguimos o exemplo de Cristo, devemos buscar a santificação. Santificação é essencialmente um processo de mudança de coração, de atitude, de ações, para que possamos viver de acordo com a palavra de Deus. Como está lá em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. O Novo Testamento nos diz que somos santos por nosso relacionamento com Cristo. Está lá em Romanos 1,7 e Romanos 8,1. Por meio da fé em Jesus, somos santificados e nos tornamos mais parecidos com o Senhor a cada dia. Romanos 8:29. Aos que chamou, também predestinou para que sejam conforme a imagem do seu Filho, para que sejamos o quê? Para que o seu filho seja o primogênito entre muitos irmãos. Você vai ser parecido com Jesus. Com quem você parece? Eu vejo a preocupação de andar na moda.
Evair Donizete, bem-vindo, querido, louvado seja o nome do Senhor. Lude Gonçalves, Deus seja louvado em nossas vidas, porque, queridos, com quem que eu tenho procurado, com quem eu estou parecendo? Noemi dos Santos, bem-vinda, querida, Deus abençoe. José Rocha, paz do Senhor, bem-vindo. Porque hoje o mundo tem as suas modas, tem os seus costumes. Nós não vamos ficar querendo buscar roupa do século lá de trás, né? Não, vamos procurar roupas boas, mas não vamos tentar imitar o mundo, né? Vem o mundo aí com uma mini saia, né? Moças andando com a saia no meio da coxa, se sentar, se ver suas peças íntimas, mas é moda, você não tem que andar na moda, você tem que ser diferente. Ah, pastor, não dá, eu estudo numa faculdade e se eu não estiver conforme as demais moças, conforme os demais rapazes, eu vou começar a ser pichado, vou fazer bullying de mim, coisas assim. Querido, não se importa com isso não, pelo contrário, que eles possam ver em você alguma coisa que os atraia, e se eles veem em você que você é diferente, não importa, você não precisa ser igual a eles, porque você tem que viver, como disse Pedro, sede santo, toda a vossa maneira de viver, sede santo, disse Deus, porque eu sou santo, louvado seja o nome do Senhor. Então, por meio da fé em Jesus, somos santificados e nos tornamos mais parecidos com o Senhor cada dia. Por quê? Porque nós vamos ter que parecer com Jesus, porque para isso é que ele veio, né? Zenito Aguiar Vieira, bem-vindo, a paz do Senhor, Deus o abençoe. Ao seguir o exemplo de Cristo, o seu amor crescerá em nós e nós mudaremos nossas vidas para agradar a Deus. A quem você tem procurado agradar? Você mesmo, o mundo? O mundo jaz no maligno. Satanás tem criado práticas que contrariam os princípios de Deus, levando as pessoas a se ausentar da presença de Deus, mas nós estamos com aquela palavra, pastor José de Moura Chaga, paz do Senhor, querido, bem-vindo. Jesus disse lá no capítulo 5 de Mateus, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então é preciso que eu como cristão, você como cristã, precisa de ter uma vida diferente. Obviamente não é só no trajar, mas é no viver, é no ser. Eu quando completar esse estudo que fiz, que possivelmente não vou terminar hoje, eu vou mostrar a vocês os passos e tudo que precisamos fazer para mostrar a este mundo que nós somos o reflexo do Criador, aquele que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Andar como Cristo andou também significa seguir seus exemplos de serviço. Jesus foi servo dos outros, ele serviu aos outros de boa vontade e com amor. Seguir o exemplo de Jesus significa servir os outros. Ao servirmos os outros, nos refletimos o amor de Deus, para aqueles ao nosso redor. Você tem que amar. O Ziel Freitas, ei, pastor Zé, um abraço. Diná Trianine, ô querida, como está você? Deus abençoe, prazer em tê-los conosco. Então, queridos, esse mundo precisa de Deus, esse mundo tem sede de Deus. Religiões não faltam, mas faltam homens que possam refletir o Deus Criador da humanidade e que deu sua vida por essa humanidade. Como precisamos de ser assim? Seguir o exemplo de Jesus significa servir os outros. Ao servirmos os outros, nós refletimos o amor de Deus para aqueles ao nosso redor. Ontem nós estávamos num culto de agradecimento a Deus que a missionária Cícera deu, e a nossa pregadora, ela contou uma experiência que eu fiquei maravilhado de ver o que é ser seguidor de Jesus, e ela mostrou que é uma seguidora de Jesus. Uma vez recebeu lá no seu lerite de emprego um valor fora do padrão, algum valor maior do que ela esperava, e ela, no seu testemunho, ela disse assim: Senhor,
esse valor, será que é meu ou você botou na minha conta para eu socorrer alguém? Depois que veio aquele valor na conta dela, ela começou a orar e Deus mostrou uma pessoa que ela tinha que ajudar. Solange Lopes, bem-vinda, querida, Deus abençoe. Mostrou uma pessoa que ela tinha que ajudar e ela entendeu que aquele valor não era dela, estava na conta dela, mas era de alguém que Deus queria ajudar. Olha que coisa maravilhosa, ela foi, socorreu a pessoa e foi abençoada. Irmãos, é muito interessante isso, porque a Bíblia diz, os 12 mandamentos que o Senhor encerrou toda a lei, ele disse assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, força e entendimento, e o próximo o segundo é esse, amar o teu próximo como a você mesmo. Então você tem que servir os outros. Seguir o exemplo de Jesus significa servir os outros. Ao servirmos os outros, nós refletimos o amor de Deus para aqueles que estão ao nosso redor. Também o serviço nos ajuda a crescer na fé e nos ajuda a ganhar um melhor entendimento do amor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, meu Pai. Já está na hora de eu parar, vou mais um pouquinho, depois eu paro. Em suma, 1 João 2,6 nos ensina que aqueles que desejam servir ao Senhor, desejam viver uma vida cristã verdadeira, devem ser obedientes à palavra de Deus e se esforçar para viver e andar como Cristo andou. Isto significa buscar a santificação, já falamos isso, né? Então esse versículo nos mostra que a importância de nós não sermos cristãos nominais, mas cristãos na prática. O Novo Testamento nos ensina que Cristo foi um homem de fé, obediente à vontade de Deus. Está lá em Mateus 7, 24 e João 6, 38. Não é? Então louvado seja o nome do Senhor. Obediência a Deus, ao seguir o exemplo de Cristo, é possível viver uma vida que agrada a Deus. O Novo Testamento nos diz que somos santos por nosso relacionamento com Cristo, não é isso? E precisamos ter essa visão, né, de fazer a vontade de Deus e glorificar o nome do Senhor nas nossas vidas. Então, irmãos, é isso que nós precisamos fazer. Mas eu vou parar e prometo aos irmãos continuar essa aula no próximo domingo. Vocês vê que eu já falei um pouco, né? E agora eu vou entrar no discurso de Jesus, não é? Mas eu vou deixar para fazer isso no próximo domingo, que eu só tenho mais 10 minutos para concluir, não é? E eu quero deixar para o próximo domingo. Nós então vamos estar continuando essa aula, porque ainda há muito material para vocês, e eu quero deixar então para o próximo domingo, amém? Já só tenho mais 10 minutos para encerrar essa aula, aqui no computador de 13 minutos. Bom, eu vou dar assim, só uma paletada no que vamos falar, porque nós estamos falando do capítulo 6 de João, né? No verso 1 ele diz, em seu discurso o Senhor chamou a atenção dos aproveitadores que seguiam a Jesus pelos benefícios que o Senhor realizava. Nós não podemos ir para a igreja só com interesses pessoais, não é? Nós devemos de crer, né? Como essa irmã que teve essa graça de Deus, né? De pegar um valor a mais. Em geral, quando a gente tem um dinheirinho a mais, logo pensa, vou trocar isso, vou trocar aquilo. Ela perguntou a Deus o porquê e Deus mostrou a ela, né? Então vamos para a igreja também para adorar, para buscar conhecer a vontade de Deus e executá-la, não é isso? Então Jesus mostrou aí. No dia seguinte, a multidão que ficou do outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades, que é aquele mar que de fato é um lago de água doce, né? Quando estudávamos geografia, né, do mar, ou do lago de Genezaré, ou do mar da Galileia, que é o mesmo mar, né? Ele tem 19 quilômetros de comprimento e 13 de largura, que ele é exatamente um lago que está no Rio Jordão. O Rio Jordão ali, ele
deságua nesse lago e depois continua para terminar lá no Mar Morto, não é? Só uma ideia. Então ele tinha o nome de Lago de Genezaré, Mar de Tiberíades, de Tibério César, em honra a ele, e também, não é, Lago de Genezaré. Então está aqui. E seguiam uma grande multidão, porque viam os milagres que operava sobre os enfermos e oprimidos. Subiu, pois, Jesus ao monte, sentou ali e com seus discípulos. Então eu vou fazer a parada aqui, irmãos, porque é o caso. Se eu me estender, eu não paro mais, aí eu vou quebrar o período que eu gosto de manter, que é no máximo 1 hora. Mas no próximo domingo eu concluo essa lição, não é? Os verdadeiros seguidores de Jesus, amém? Eu vou chamar agora o louvor 137, obrigado pela presença de vocês, amém? Glória a Deus, é isso mesmo, mas Jesus é bom, né? E a gente fica alegre de ver vocês aí conosco. Mas vamos lá, queridos, o 137, né, a minha vontade é prosseguir, mas se eu prosseguir, eu não vou manter o horário. Vamos lá, é o 137 do cantor cristão. Este louvor é um louvor que nós sempre terminamos a nossa escola, para depois falarmos sobre os aniversariantes, amém? Vamos lá, 137 do cantor cristão, amém? Vamos louvar? Enquanto Salvador teu livro ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver. Dá-me a letra, lei a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem pois assim, satisfazer, Senhor, a mim. Amém. Deus abençoe a todos. Então, no próximo domingo, eu prometo, eu concluo esta lição dos verdadeiros seguidores de Jesus. Você é um seguidor de Jesus? Será mesmo aquele que segue o Senhor? Deve de andar como ele andou. Esse é o sinal, a característica, né, como a nossa mesa redonda onde tratou do cristão, o que é ser um cristão, foi muito bem, vamos dizer, estudado, explicado. Os pastores foram muito felizes nas suas colocações e fomos edificados. Como dissemos, não acompanhei tudo, mas hoje pela manhã estava de novo vendo e acho que vou concluir. A lição foi muito boa, é só você entrar no Facebook lá, não é? Eu vou ver se eu consigo travar e vou mandar para todos os meus do meu grupo. Eu tenho 60 pessoas no meu grupo, não é? Então vou mandar para todos eles. É interessante também você receber essas instruções dos nossos pastores, que são convidados para a mesa redonda, e acredito que todos os sábados agora nós vamos tê-la, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mas você fez aniversário esta semana? Bom, se você fez aniversário esta semana, então parabéns, que Deus te abençoe e multiplique essa data por muitos e muitos anos. E não esqueça do Salmo 90, 12. Vamos recitar junto? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Amém? Deus te abençoe e multiplique essa data mais junto do Senhor, com Ele, sem se separar dele por nada. Amém, queridos? Então nós já estamos encerrando. Deus te abençoe, você que está comigo. Não esqueça que ao meio-dia nós temos o clamor do meio-dia. Às 18 horas nós temos o clamor das 18 horas com as nossas irmãs. E sempre temos uma boa palavra. E hoje é o último domingo do ano, será o domingo dirigido pela União Feminina, mas vai ser um domingo assim especial, não é? Nós estaremos na casa do Senhor, mas eu quero dizer aos membros da sede,
que às 16 horas nós estamos com a nossa escola bíblica. Não deixe de estar presente, é a última escola de 2024. Você deve vir. E à noite o nosso culto, às 18 horas. Você está sendo convidado, não esqueça. E quero lembrar vocês, olha só, hein, que no próximo domingo, que é o primeiro domingo, é o domingo de Santa Ceia, a nossa sede vai ter um domingo com Deus. Um domingo com Deus. Vamos começar o nosso trabalho às 9 horas da manhã. Nós vamos ter oração, nós vamos ter Santa Ceia, nós vamos ter evangelização do bairro, né? Nós vamos ter um trabalho, nossa irmã Elizabeth, nossa irmã Isabelle, né? A irmã Elizabeth foi a nossa mensageira de ontem, uma palavra muito boa, mas a nossa irmã Isabelle, que é a presidente da mocidade da Regional 1, ela estará dirigindo parte desse trabalho, não é? Esse domingo com Deus, não hoje, o próximo domingo, né? O próximo domingo. Então nós vamos estar aqui, não é? Nós aconselhamos as igrejas, nós somos 10 igrejas no Ministério de São Miguel Paulista, só em São Paulo, e a nossa sugestão é que os irmãos, né, façam um domingo com Deus. É o primeiro domingo, né, vamos começar um ano aos pés do Senhor. Nós vamos ter oração, nós vamos ter meditação, nós vamos ter instrução, vamos tomar a ceia, depois vamos almoçar e voltamos. Enfim, nós vamos ter um trabalho de um dia na presença de Deus. É um domingo com Deus, o próximo domingo, não é isso? Então, vamos fazer isso, né? E aí você disse, a escola às 9 horas vai estar no ar, né? Concluindo esta lição. Não se preocupe, o pastor Gênesis não vai deixar vocês em falta, não. Eu concluo essa lição de os verdadeiros seguidores de Jesus, né? Eu vou concluir. Mas na igreja, às 9 horas, nós já vamos estar com o nosso domingo com Deus, não é? Eu vou dizer, você está convidado, não é? Mas cada igreja, nossas igrejas do ministério, cada uma de acordo com o seu pastor, que tem já a sua programação, mas aqueles que desejarem, será importante fazer um domingo com Deus. Jacqueline Souza está aí, pastor Paulo Ribeirinho, Deus te abençoe, querido, bem-vindo, está aí também. Então, queridos, está aí, eu estou encerrando agora o nosso trabalho, Deus te abençoe, não esqueça que hoje é dia do Senhor, culto presencial, sua presença na sua igreja, vá cultuar, vá adorar a Deus, encerre este domingo, último do ano, na casa de Deus, adorando o Senhor, não é isso? Não seja um desagrejado, não, mas eu sirvo a Deus onde eu estiver. Amém, que assim seja a tua vida, porque tem muita gente que diz, eu sirvo a Deus onde estiver, mas serve como lhe acha e quer. Quando Deus criou, de sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E lá em Hebreu diz, não fazendo como alguns que deixam, né, de congregar, não é? Então vamos congregar, vamos estar juntos orando, buscando o Senhor e adorando o Senhor na sua casa e ouvindo o seu pastor. Você tem um pastor que Deus colocou, ore por ele, ajude ele e seja um membro do corpo de Cristo ativo. Amém? Deus abençoe. E agora nós vamos encerrar com oração. Obrigado pela tua presença, obrigado porque você esteve comigo, não é? Até agora, e que essas palavras que veio do Senhor para o teu coração, elas sejam edificantes e abençoadoras. E aos nossos membros da série, não esquece, né? Márcia Cristina Copo, conheço essa moça há alguns anos. Bem-vinda, filha, Deus abençoe. Então, queridos, 16 horas a nossa escola. Não esqueça, o nosso culto da série começa às 16 horas e nós vamos estar te esperando ali para, junto com o nosso professor, estarmos estudando a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos e até logo mais às 18 horas com o nosso culto de despedida do ano de 2024, domingo, que o ano só vai passar, né, no finalzinho. Amém? Pai, obrigado por esses momentos que estudamos a Tua Palavra com o Teu povo, abençoe eles grandemente,
pelos aniversariantes, rogamos que as tuas bênçãos sejam sem medida, dá que eles continuem aos teus pés, te buscando, te servindo e sendo os teus instrumentos para abençoar muitas vidas. Agora, Pai, em nome de Jesus, oramos pelos pedidos de oração que tenham sido colocados, como o nosso caderno no início, que as tuas mãos estejam sobre os teus filhos, abençoando, guardando, socorrendo e ajudando, não esquecendo da nossa irmã que está internada, Adriana, a filha do pastor Luiz e Chiara. Continue abençoando aquela vida, que ela possa sair dessa prova, Pai, para juntos te glorificarmos em ação de graças. Assim eu oro por todo o teu povo e te agradeço, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja conosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém.